A graça e a paz do Senhor Jesus. As nossas comunicações, pelo menos as que estão aí impressas, elas são poucas. Lembrando aos irmãos sobre a nosso compromisso ali com o recanto da PIB, e a parcela mensal que nós temos que fazer. Então os irmãos não esqueçam, né? Continua, cada mês você lembra, procura ali o tesoureiro, a irmã Joyce, e passe ali a sua contribuição. E também aos irmãos que pretendem fazer a sua contribuição, sua oferta para missões nacionais, mas ainda não fez em virtude de não terem recebido aí o seu soldo, até o final do mês nós estamos esperando, não foi ainda enviado a oferta, porque estamos esperando alguns irmãos que ainda farão essa contribuição. Só lembrando aos irmãos que vêm aqui à frente e utilizam microfone, você nunca deve direcionar o microfone para a caixa. Às vezes os irmãos esquecem, aí fazem isso aqui, ó. Então você sempre mantém isso aqui, ó. Parece que comigo não dá microfonia, mas irmãos, deve ter tirado ali o agudo. Então você mantém o microfone sempre assim, ó. Essa posição, nunca direcione para a caixa. Nós estamos estudando nas nossas quintas-feiras e esporadicamente nas nossas reflexões sobre adoração, sempre baseando-nos ali no texto da mulher samaritana, João 4, e o texto áureo geralmente é ali o versículo 23 e 24. Já está aí com umas 3 quintas-feiras, estamos estudando sobre o assunto. E mais uma vez eu quero fazer destaque também, um resumo daquilo que nós falamos na quinta-feira à noite. Eu penso que há uma grande dificuldade de nós, povo de Deus, nós evangélicos, quanto a esse assunto, a adoração. Não era para termos dificuldade alguma. Eu acredito que essa dificuldade, ela advenha porque quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nós não tivemos esse ensino logo nos primeiros dias na nossa classe, no nosso discipulado. É algo que nós, os mais, vamos dizer, mais antigos, os discipuladores, nós achamos, não, isso não é importante para o novo crente. E o novo crente, então, ele cresce e não aprende sobre adoração, nem na sua parte teórica e nem na sua parte prática. E uma vez ele tendo já se tornado um crente, vamos assim dizer, experiente, mas ele fica sem essa experiência, tanto teórica como prática na vida dele, a adoração. E isso seria o quê? Muito mais do que 50% na sua vida. Então ele tem uma perca muito grande. Ele se torna um crente operacional, no sentido de obras dentro da igreja, mas quando se trata do relacionamento dele com Deus, há uma grande lacuna, uma grande vagância, porque ele não aprendeu teoricamente na sala e nem praticamente, na prática, no dia a dia. Ele não se tornou um crente pragmático em relação à adoração. E o que eu posso, na minha simples visão, o que eu acho que essa falta, muitas vezes, de adoração, ela continua exatamente nisso. A falta desse conhecimento teórico, a falta do pragmatismo no dia a dia em relação à adoração, e eu acredito também que termina isso fazendo com que a vida de santificação desse crente, ela fique muito aquém daquilo onde ele poderia alcançar. É como se ele pudesse estar lá no 10º degrau e ele está ali no 3º. Então são crentes que muitas vezes ele não tem esta vida, né, de santidade. E outra questão, eu diria que é uma falta de concentração nossa
no culto coletivo para adorar. Nós estamos tão envolvidos com o secular, não me refiro ao pecado, mas com os nossos compromissos, os nossos afazeres seculares, que às vezes a nossa mente ela vaga, ela voa, ela sai do ambiente de adoração, ela sai do momento de adoração. Quando você for chamado aqui à frente para orar, eu vou pedir que você faça uma pequena observação. Quando os irmãos estiverem orando, quer ver? Abra os seus olhos e olhe para o auditório. Certo? Não é uma pesquisa concreta, mas você vai ver que ali no mínimo 25% dos irmãos, eles estão de olhos abertos, olhando para cima, mexendo em alguma coisa. Eles não estão orando. Não, pastor, eu digo é porque constantemente eu estou aqui na frente. Aí quer dizer que quando vai orar você abre os olhos? Não tem jeito, você andando, você vê, parece que estão assim, aéreo, à toa. Por aí nós podemos ver que é um assunto importante a ser tratado. Mas não, isso aí é irrelevante. Bom, é o que alguns possam assim pensar. Bom, então João capítulo 4, versículo 23 e 24, nós temos lido constantemente esse versículo. Você vai sair dessa série de estudos tendo esse versículo, realmente esses dois versículos decorados na sua cabeça. João capítulo 4, 23 e 24, ali o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana. Ele diz: mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós queremos nos deter exatamente a isso, adorar em espírito e em verdade, nos poucos minutos que nós temos aqui. Primeira questão, adoração em espírito. O que é adorar em espírito? A nossa tendência como homens, nós vivemos num mundo competitivo, há sempre uma competição, você tem que estudar mais para você ser aprovado, olha, você tem que tirar notas boas, você tem que ser o primeiro da classe. Então desde cedo nós já estimulamos os nossos filhos, às vezes até inconscientemente, a serem competitivos, a serem o melhor, né? E ele, nessa luta, ele muitas vezes acha que toda a conquista dele depende dele mesmo, das suas forças, da sua capacidade, da sua intelectualidade. Bom, nos tornamos crentes, e na vida espiritual aí a coisa muda. Paulo diz, Romano, o prêmio não depende de quem corre, o prêmio não depende de quem quer, mas de quem Deus usa de misericórdia. Não, mas não foi assim que eu aprendi desde criança. O prêmio depende de quem corre, o prêmio depende de quem quer. Então há um choque entre o que nós aprendemos desde criança e o que agora a igreja vai dizer, o que a Bíblia vai dizer, o que os pastores vão pregar. Então, nesse sentido, adorar em espírito, nós achamos que é algo que nós produzimos, é algo que nós fazemos pela nossa capacidade. Mas, irmãos, adoração em espírito, ela vai além dos nossos pensamentos, ela vai além da nossa sinceridade, ela vai além dos nossos esforços, ela vai além do nosso querer. Porque primeiro, para que alguém adore em espírito, é necessário que ele tenha nascido de novo, pela palavra, é necessário que ele esteja em comunhão com o Espírito, que ele esteja em comunhão com Deus. De outra forma, não será uma adoração proveniente da ação de Deus na vida do elemento. Se ele não tiver uma vida
a sua santidade ali, ok, com Deus, ele não vai ser esse verdadeiro adorador. Ele não vai adorar em espírito. Primeiro, porque ele nem vai conseguir fazer isso. Ele pode até usar mecanismos humanos para tentar se cauterizar a sua mente ou para ludibriar as pessoas. Mas ele mesmo, ele sabe que a oração e toda qualquer ação de adoração que ele faça, não vai chegar a Deus. Segundo, é que Deus não vai receber a sua adoração. Na quinta-feira passada, nós lemos na parte devocional à noite, Isaías capítulo 1. E sinceramente, se pudesse tirar aquele texto ali da Bíblia, seria melhor para nós, né? Porque aquele texto é tão duro, mas tão duro, que até os irmãos lendo, o Alex, no meio da leitura, disse: Senhor, tenha misericórdia, porque o negócio é duro mesmo ali. Então, queridos, não é uma produção humana, mas é uma produção divina baseada na nossa santidade. Então, nenhuma pessoa que esteja em íntima comunhão com Deus e nascido de novo, ele será capaz de adorar em espírito. Nós, às vezes, falhamos na nossa adoração. Nós estamos num ambiente, nós estamos envoltos a essa energia, mas é só de corpo. Quando eu fui militar, todos os dias nós tínhamos ali a formatura. E naquela formatura nós ficávamos ali na posição de descansar, e ali cantávamos o hino do exército, o hino da infantaria, o hino nacional. Era tanto hino que nós cantávamos. E eu consegui uma habilidade em que eu abria a boca, mas não saía voz, eu só abria a boca. E ali eu cantava só abrindo a boca, porque já conhecia todas aquelas letras. Porque desde o período de internato, ali aqueles 40 e tantos dias, batendo, aquilo fica impregnado na sua mente. Mas o meu coração, a minha mente, estava lá fora. Então ficava ali alguns oficiais observando se de fato a gente estava cantando, tudo estava, mas eu não estava com a mente, eu não estava com o coração. E geralmente, na nossa adoração, nós ficamos vagueando. Estamos cantando porque conhecemos a letra, nem precisamos olhar para a projeção, mas o nosso coração não está ali, a nossa mente não está ali. Temos que pensar nisso. Temos que nos envolver com aquilo que estamos cantando. Temos que nos envolver com aquilo que está orando, etc, etc. E geralmente, eu costumo dizer, quem está trabalhando na hora do culto, ele não consegue ser um adorador, porque ele não tem como se concentrar. Mas quem está sentado aí tem toda a possibilidade de se concentrar. Então, tire da sua mente qualquer espírito crítico. Ah, mas errou bem ali. Ah, mas se tivermos com esse espírito crítico, não conseguiremos adorar em espírito. Então a adoração, irmãos, natural, é aquela que fazemos, como eu fazia, cantando ali os hinos do exército, como nós fazemos muitas vezes sentados aqui. É uma adoração natural, não é uma adoração em espírito. Bom, nós estivemos falando na quinta-feira sobre vários tipos de adorações, que existe sinceridade, mas é uma adoração falsa. Existe zelo,
mas é uma adoração falsa. Existe até ações externas, mas adoração falsa. Ah, pastor, e quem é que vai dogmatizar? Quem é que vai normatizar? Está aqui a Bíblia, os 2 versículos. Para que seja uma adoração verdadeira, ela tem que ser em espírito e em verdade. Segundo, se nós observarmos, a adoração em espírito, como já falamos, se ela provém de Deus, então a única coisa que eu tenho que fazer é me colocar à disposição do Espírito, tentar tirar todo e qualquer pensamento que naquele momento possa me atrapalhar como adorador, buscar me concentrar unicamente no propósito para o qual eu vim aqui, adorar a Deus. Se existe propósito secundário, é depois da nossa reunião coletiva aqui, na saída, mas aqui é para isso. Eu não gosto que ninguém sente ao meu lado quando eu estou no culto. E se sentar, eu não quero nem que olhe para mim. Mas tem pessoas que sentam ao nosso lado e vai querer puxar história na hora do culto. Eu quero contar uma história que o irmão Machadinho me contou, lá na Igreja da Vermelha. Ele contou na igreja mesmo, então eu posso contar porque foi um testemunho que ele deu. Ele disse que quando se converteu na cidade de Guadalupe, no Piauí, muitos anos atrás, ele ia para o culto e na hora ele ficava conversando com as pessoas, né, na hora do culto. E um dia ele sentou ao lado de um irmão e foi conversar com o irmão. O irmão disse: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vim e você também deve ter vindo para adorar a Deus, agora não é hora de conversar. O que você quiser conversar comigo, na hora que terminar o culto você conversa. Duro, o irmão foi muito duro com ele. Ele disse que pronto, foi a última vez que ele conversou no horário do culto. Eu quero dizer, convocar você também para dizer isso para o irmão, falar, estiver ao seu lado. Seja duro com ele. Pelo menos ele vai aprender uma lição na vida e nunca mais ele vai deixar de falar. Até sua mulher, diga para ela também, se ela falar para você, diz, ó, se você quiser, a própria Bíblia diz, né? Agora eu vou pegar o que o Novo Testamento diz. Se a mulher procure seu marido em casa, está lá, Paulo falando aos Romanos. Só que, ó, o que é que a Bíblia diz, ó? Pronto. Agora nós viemos para adorar a Deus. É bíblico. Pronto. Então, do homem natural não se pode emanar essa adoração em espírito e verdade. Porque 1 Coríntios, capítulo 2,14, o apóstolo Paulo disse que o homem natural, ele não compreende as coisas do espírito. Ele diz, no 15,46, o texto também ele deixa claro que não pode haver esta adoração por parte do homem. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que esta adoração em espírito, ela provém de Deus. Segundo, é que somente a Bíblia ela define essa adoração. Isso por quê? Porque às vezes o crente, ele quer criar um manual de adoração. Ah, tem que fazer assim, assim, assim. Ah, tem que orar com a Bíblia sobre o coração. Ah, tem que fazer... Não, quem define é a palavra. E não há uma postura adequada. Não, tem que orar de joelho, não tem. Não, se você vai para a Bíblia, ela faz várias manifestações de como você pode orar. Paulo disse, eu quero, escrever no nosso, que os varões orem em todos os lugares, com as mãos levantadas aos céus. Jesus disse, entra no teu quarto, e aí você vai ver inúmeros postura e compostura, onde não se pode dizer, tem que ser assim, assim e assim. Não, é a Bíblia. É a Bíblia que define. Não é o querer do homem. E queridos, e para finalizar, o tempo ele anda rápido, adoração em verdade. Então, primeiramente, falei que a adoração em espírito
não é um produto humano. Não é um produto humano. Uma ovelha, o animal, uma ovelha. Você pode tosquear a ovelha. Você tira toda a pele dela, ela fica peladinha. Aquela ovelha, ela não vai fazer força nenhuma para aquela pele voltar a crescer. Ela simplesmente vai viver a vida dela de ovelha. Comendo, bebendo, dormindo, comendo, bebendo, dormindo. E no tempo certo, aquela lã vai crescer. Então, para adorarmos em espírito e em verdade, é simplesmente viver a vida cristã. Adoração em verdade. A verdadeira adoração, ela tem que ser em espírito e em verdade. O verdade. Não pode haver fingimento. Tem que ser algo sincero. Aqui já entra mais a parte humana. Porque a minha sinceridade é o meu desejo para que aquilo se torne verdadeiro. Aqui na igreja, na primeira igreja, muito tempo atrás, a maioria aqui não estava, os irmãos começaram com uma oração no monte. Vamos para o monte. E aí, tinha os relatos dos irmãos, dos grupos de homens. Olha, aconteceu isso. E um dia, um irmão, que ainda hoje ele está aqui, não vou dizer o nome, né? Ele disse, pois é, nós vimos uma bola de fogo. Eu comecei a me preocupar com aquele negócio. Irmãos, um dia eu disse, eu vou. Eu não fui como adorador, mas eu fui como pesquisador, curioso. E quando nós chegamos lá, era um monte ali, lá na Tiúba, naquela avenida Tiúba, lá em cima, na época não tinha casa, e um morro pelado, cheio de pedras. E ali, muito inseto, muito mosquito. A oração. Os irmãos contando umas piadas, sorrindo, aí orava um pouquinho, aí pouco dava. Rapaz, mas. E eu sei que teve um domingo aí, eu tive a oportunidade de pregar na EBD, e eu descasquei aquele negócio. Sei que eles acabaram com aquele negócio de oração no monte. Mas pastor, você é contra orar no monte? Não. Você pode orar no monte, no vale, na água, você pode orar onde você quiser. Mas ali, na realidade, não existia coisa alguma de sinceridade. Os irmãos estavam formando um grupo para querer aparecer, dizer, somos de oração porque oramos no monte. Não era uma verdade, não era uma adoração em verdade. Então, irmãos, a adoração não é para promoção pessoal, não é para exaltação pessoal, é para promoção do nome, para exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim a santidade é tudo na nossa vida. Se a santidade ela é vista, não é porque nós tocamos trombeta, é porque a forma como vive vai ser vista. Não porque foi colocado em outdoor, eu sou um homem de adoração, eu sou um homem santificado, lavado, remido no sangue precioso. Não é isso não. No natural as pessoas vão perceber o que você é, o que eu sou. E às vezes nós utilizamos, às vezes até da frente do púlpito, para exaltação pessoal, seja no canto, na pregação, na oração, ou qualquer coisa que nós ficaremos em destaque. Não é para isso, querido. Não é para essas coisas. Fazer para ser visto, não é para isso. E se for fazer para ser visto, mas é para engrandecer o nome de Cristo, e não o nome do indivíduo. Adoração em verdade. Não podemos adorar a Deus verdadeiramente
se não conhecermos Ele, se não conhecermos como Ele age? Como poderemos ser verdadeiros? Às vezes nós temos sinceridade no nosso coração, mas nós estamos sendo falsos porque nós não conhecemos de fato Deus e o que Ele requer de nós. Seria o pecado por ignorância. Não é que eu seja fraudulento, é porque pela minha ignorância eu estou errando. Então, para adorarmos a Deus, nós temos que ter este conhecimento, pelo menos a princípio teórico, de quem é Deus, do que Ele requer, de como Ele age. Temos que ter, não podemos. Como nós vamos construir um edifício se nós não entendemos, se nós não conhecemos sobre a parte de engenharia? É muito complicado, é muito complicado. Então, primeiro, é necessário que todo crente, ele tenha um conhecimento básico de teologia. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que fazer um curso de teologia? Não. Esse conhecimento, ele é adquirido através da EBD, através do culto de ensino, através do discipulado. Ele tem que conhecer, pelo menos teoricamente, Deus. Era aquilo que Jó disse, 42, versículo 5, Jó. Eu te conhecia só por ouvir falar. É o conhecimento teórico, ele tem que conhecer. E às vezes nós não nos damos o luxo de estarmos aprendendo nos cultos de formação, ou formações da igreja. Nós ignoramos. E geralmente, o crente que não tem a sensibilidade para adorar, é o crente domingueiro, e não na EBD, mas no culto da noite, porque ele acha bonito o culto. Ele não veio para adorar, mas ele veio porque o culto é pomposo, aqui as meninas cantando juntamente com os homens, algo espetacular, os musicistas e tudo, é um show. Não, aquilo ali é só um estímulo mais para a adoração. Então muitas pessoas preferem vir ao domingo à noite, porque é o show. Irmãos, se não fosse assim, eles estariam no culto de oração, no culto de ensino bíblico, na EBD, e etc, etc. Bom, se formos pegar a maioria dos crentes faltosos nesta manhã, vocês acham que eles estão com algum compromisso? Não estão fazendo nada. Nada. O seu esposo que não veio, a sua mulher que não veio, seus filhos que não vieram, o que é que eles estão fazendo? Por aí você vê, nada. Talvez 20% dos faltosos realmente estão com um compromisso que não dava para vir. Por aí você vê. Então, se não aprendermos de fato de Deus, quem é Deus, o que Ele requer de nós, como vamos poder adorar verdadeiramente? Às vezes vamos ser um falsário, exatamente pelo pecado da ignorância, porque não sabemos como fazer. Sabemos. Espero que essa não chegue lá, mas nós cedemos o sítio lá para uma determinada igreja, e eu nem iria, mas eu tive que pegar um material do sítio, e eu observei lá. Quando eu cheguei, já vi uma pessoa derrubando com a vara as manga verde, a manga verde, que não... Aí uma pessoa, ela saiu, segundo me falaram lá, com a bacia e pegando os limões pequenininhos, que nem tem água. Aí já estava com bem uns 30, aí foi que a irmã falou: olha, esse limão não vai servir para nada, corte um e você vai ver que não tem nada. Aí o que acontecia? Os meninos banhando na piscina, e uns adultos ali,
Aí eles brincando com a bolinha. Aí a bolinha caía lá para a areia. Aí ele ia pegar e vinha com os pés. E aí, pum, dentro da piscina, né? Aí um senhor já, motorista, ele brincando lá, agarrando o outro lá, e se agarrando. Aí do jeito que estava sujo de areia, aí correu, passou por cima de um cesto que tem lá e pum, dentro da piscina. Aí eu disse, não adianta eu falar nada. Porque se eu falar, eles vão dizer, o pastor nos humilhou. Porque o pobre é assim. Ou o bicho nojento é pobre. Aí você é rico, eu sou pobre também igual a você. Mas bem esse no negócio nojento é pobre. Mas eu sou pobre também, não tenho nada não. Pastor, você está nos humilhando? Não, eu estou humilhando eu mesmo. Ele é toda coisa, ele me cheia de mimimi, me humilhou. Que negócio de humilhou, rapaz? Entendeu? Eu não vi mais nessa igreja, olha, ó, já vai começar com esse negócio, tá vendo como é pobre? Eu não piso mais nessa igreja. Ele é todo cheio de coisinha, velho. Mas vamos lá. Eu disse, não vou falar com eles, porque eles vão dizer que eu estou humilhando. Depois eu vou conversar com o líder dele. Se a paz, dá um estudo na igreja, de como o povo se comportar no ambiente. Da próxima vez que ele pedir, eu vou perguntar, você deu aquele estudo? Não, pois então eu não posso ceder o sítio. Aí você, pastor, o que é isso aqui, irmão? Sem o conhecimento, sem a educação teológica, não poderemos adorar a Deus. Não poderemos adorar. Toda pessoa educada na arte da piscina, ele sabe que antes de entrar na piscina, ele deve passar por cima, por baixo do chuveiro, tirar ali. Não pode entrar com roupa jeans, por causa do filtro da piscina. Qualquer momento que ele sai e suja os pés, ele tem que voltar no chuveiro para poder entrar. Mas assim, você não pode exigir isso de alguém que não foi educado. Aqui uma vez, eu dei na quinta-feira uma aula, até como você pegar num copo para levar água. Tem gente que vai pegar o copo, fulano, pode trazer água para mim? Ele pega aqui, enche o copo, e pega na borda do copo aqui, ó. Aí entrega para a pessoa. Sei lá onde foi que tu passou essa mão. Então você vai levar o copo, você ou pega aqui no meio do copo, ou embaixo para entregar para a pessoa. Você está sorrindo porque você faz isso, né? Você pega aqui, né? Aí você, mas pastor, isso é coisa de pastor, na quinta-feira está ensinando isso. Que é para o rebanho ser educado. O Zé Bringel, aqui em Timon, que era dono da chácara Heloísa. Uma certa vez nós fomos alugar a chácara com ele. Aí alugamos. Foi passando depois. Aí pessoas queriam alugar em feriado a chácara com ele. Sabe o que ele dizia? Ele disse, olha, ligue para o pastor João Pedro. Se ele não for precisar da chácara, eu alugo para você. Aí um dia uma pessoa ligou para ele também, e ele disse, ligue primeiro para o pastor João Pedro. Se ele não for usar, aí essa pessoa disse, e o que é que você tem com ele? Eu digo, é algo que você precisa ainda saber. É porque quando nós alugarmos a chácara dele, ao término, eu pegava toda a igreja e a gente fazia o pente fino, não deixava nada, até um fio de cabelo que a gente fosse encontrando no saco. Dava uma olhada geral e quando eu ia entregar a chave a ele, eu e a irmã Vânia, tomava o café e dizia, olha, eu dei uma olhada geral na chácara, não sei se ficou alguma coisa quebrada, porque de repente alguém quebrou e não falou, mas quando você for, você dá uma olhada, e se ficou alguma coisa, você me liga que eu vou lá repor. E quando quebrava, eu já levava a coisa, quebrou uma lâmpada, isso aqui, está aqui, você vai para lá, você repõe, beleza.
Era isso. Era isso. Então, gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Aquela mulher, verdade? Lá, depois do quilômetro 7, eu e a irmã Vânia, nós estávamos num culto lá que um amigo convidou. E botaram uma pastora para pregar. E aquela mulher, ela disse tanta heresia, que eu só não saí daquele lugar por educação da pessoa que me convidou. Mas eu estava dizendo, Senhor, na minha oração, eu não compartilho com isso, Senhor. Eu não penso assim, Senhor, para não ser um pecador também. Aquela mulher chegou ao ponto de dizer tanta besteira. Eu me lembro que uma das coisas disse, olha, toda pessoa, quando ainda não aceitou Jesus, o nome dele está escrito no chão. Aí no dia que ele aceita Jesus, Jesus vai lá, apaga o nome dele no chão, e aí escreve no livro da Bíblia, da vida. E disse ela que estava na Bíblia. Eu digo, essa aí eu ainda não conheço, mas o que é isso? O que Deus estava dizendo naquele momento? Nada, porque ele já tinha ido embora, ele nem estava mais ali naquele lugar para ouvir aquilo ali. Tanta asneira. Então, queridos, da mesma forma, não podemos adorar se não praticarmos a verdade, se não utilizarmos daquela adoração verdadeira. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 12, ali 1 e 2, ele diz que o nosso culto, ele tem que ser lógico, ele tem que ser racional, entre a parte humana, com a verdade, e entre a parte espiritual, incentivando, excitando o nosso espírito a coisa. Então, nessa questão da adoração, há a parte humana, há a parte divina. Não é de qualquer jeito, não é feito louco, não. É com decência e ordem. Concluindo, a adoração verdadeira deve ser espírito, a qual é proveniente de Deus ao adorador. E unicamente ela é definida pela Bíblia, é a Bíblia que vai dizer como nós devemos adorar. A adoração verdadeira também deve ser em verdade, visto que é um produto do Espírito Santo e dada ao adorador quando o mesmo faz uso lógico com base na teologia verdadeira. Essa é a adoração. Então, essa sinceridade deve vir misturada com humildade. É aquela salada, sinceridade, humildade. Se não for assim, a adoração não vai passar desse teto. Que Deus nos abençoe. E sejamos de fato esse verdadeiro adorador, o qual o Senhor procura. Amém, irmãos? Vamos então às nossas salas. E eu preparei a revista, mas não está grampeada, mas eu vou dar mesmo para vocês. Depois eu trago o grampo no próximo domingo e a gente grampeia a revista, tá bom? Senhor nosso Deus, agora nos abençoa em sala, de modo que possamos aprender ainda mais de Ti, colocarmos todo o aprendizado em prática. Muito obrigado. Dar-nos, após o término aqui, uma volta abençoada ao nosso lar e dar-nos todo o preparativo para o culto de logo mais à noite. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém.